criançada, que saudade. Vamos começar a nossa aula da EBD Juniores, com muita alegria no coração. Estou contente de ver vocês 4 por enquanto. Logo a turminha entra, né? Vamos começar da melhor forma, que é orando, pedindo a Deus a direção para essa aula? Senhor, muito obrigado, porque nós estamos nos reunindo para estudar a Tua palavra. Obrigada pela vida de cada junior, cada família representada, por aqueles que ainda vão entrar no grupo, Senhor. Te pedimos a Tua orientação em tudo, Senhor. Que o Teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração nessa manhã, nos encha de alegria, de paz e sabedoria, Senhor. Te pedimos isso em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém, gente? Amém? Então, hoje a nossa aula é sobre o profeta, né? Nós vamos começar uma série de estudos de profetas e missões, né? E hoje é sobre o profeta Elias. Então, a gente vai colocar os slides aqui, aí vocês vão olhando os slides para entender melhor. Então, hoje, nós vamos falar sobre o profeta Elias e a provisão de Deus. Vocês sabem o que é provisão, né? Provisão é aquilo que são as coisas que a gente necessita e que Deus nos dá. Ele providencia aquilo que nós estamos precisando. Então, nós vamos ver que Elias tinha muitas necessidades por um período da vida dele que ele estava passando, né? E que Deus supriu essas necessidades, né? O texto dessa história está em 1 Reis. Vocês sabem que o povo de Deus, o povo de Israel, uma certa época da vida deles, eles foram divididos em 2 reinos. Então, e o povo de Deus, olha aí o título da lição. O povo de Deus estava dividido em 2 partes, a nação toda, né? Se você pegar o mapa da nação de Israel, você vai ver que essa época que nós vamos falar, eles estavam divididos do reino do norte, que é lá em cima, e o reino do sul embaixo. O reino do norte era chamado de Israel, e o reino do sul era chamado de Judá. Daí que veio mais tarde a palavra judeus. Mas agora nós vamos falar sobre o reino do norte. Então, o reino do norte tinha os seus reis, e o reino do sul também tinha seus outros reis, entendeu? E eles eram inimigos nessa época. O povo do norte não se dava com o povo do sul. Então, vai ter profetas na palavra de Deus que profetizava só para o reino do sul e tinha uns que só profetizava para o reino do norte. Então, essa história está lá em 1 Reis, capítulo 16 e 17, que Deus vai começar a usar a vida de Elias como profeta, né? Ele foi um profeta muito usado por Deus. Então, o reino do norte... eu queria falar primeiro do versículo para a gente memorizar, tá? Durante a aula, vai tentando memorizar aí um versículo muito especial que está em Êxodo, já não está em Reis, tá? Está em Êxodo, capítulo 15, verso 2. Está na versão nova, versão internacional, tá? NVI. Vamos ler todos juntos? Assim a gente aprende juntos, tá? O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Fácil, né? Até rimou, né? Êxodo 15, 2. Isso aí, Esther. Então, esse versículo está dizendo que o Senhor é a minha força e a minha canção. Nossa! Sabe quem falou esse versículo aí, essa palavra? Foi Moisés. Lá quando ele já estava no fim da vida, já tinha saído com o povo dele do Egito, estava peregrinando no deserto e já estava chegando pertinho da terra prometida. Só que Moisés não entrou na terra prometida.
Então, antes de morrer, ele começou a lembrar o pessoal de todas as leis de Deus, tudo que Deus tinha feito para ele. E ele fala isso. O Senhor, ele é minha força. Por isso que eu estou aqui com 120 anos e estou aqui, né? Forte. Ele é a minha força e a minha canção. Existe alguém mais forte do que Deus, gente? Você acha, Ronald? Tem alguém mais forte que Deus? Não, né? Não. Tem não. Né, Francisco? Deus é forte, né? Ele nos dá a força e nos ajuda a passar todas as necessidades. Olha que bacana. Como é bom, né? Nessa pandemia, né? As pessoas que ficaram doentes, quem confiou em Deus não ficou desesperado, confiou que Deus estava com ele, né? As necessidades que a gente passa no nosso dia a dia, as coisas que a gente quer e não tem, não pode ter. Às vezes a gente passa e fala assim, nossa, já passei por isso. Então, gente, o Senhor é a nossa força, e era a força de Moisés também. E por que canção, né? E a minha canção. Nós não cantamos quando estamos alegres? Cantamos ou não cantamos, Dani? Nós cantamos, né? Quando a gente está alegre, a gente tem que cantar até quando está triste, mas quando a gente está bem alegre, a gente não assobia, canta no chuveiro, né? A gente, quando está alegre, a gente costuma cantar, né? Por quê? Essa alegria vem da onde? De Deus. Não é da situação que a gente está passando. Porque se a gente for olhar para o que a gente está passando, os problemas, as doenças, as lutas, a gente só fica chorando, né? Mas por que às vezes a gente está rindo, que nem eu estou rindo aqui? Eu acho que vocês também estão bem aí, né? Alimentados, tem uma casa, tem papai, mamãe, vovó, tem presente, né? E tanta coisa, tudo vem de Deus. É Ele que nos dá essa alegria. E quando a gente está contente, a gente gosta de cantar louvores a Deus, né? Por isso que Deus também é a nossa canção. Então, Ele é forte, Ele dá força, Ele alegra o nosso coração e Ele traz a salvação. Não é isso que diz o versículo? O Senhor é a minha força e a minha canção. Ele é a minha salvação. Isso é o mais importante, porque não adianta a gente ter tudo, ser alegre, ter casa bonita, ter um monte de coisa, se a gente não for salvo. Porque a gente não é daqui, né? Nós somos seres espirituais. O Senhor Jesus nos salvou, né? Morreu na cruz para nos salvar. Mas salvar do quê? Do que o Senhor nos salvou, Francisco? O que Ele perdoou nós? Dos nossos pecados. Isso, Francisco! Dos nossos pecados, né? Essa salvação que o Senhor nos deu é para que a gente vá para o céu, porque a gente perdoou os nossos pecados. Nós fomos santificados, né, por Ele para ganhar o céu, né? Nós vamos morar com Ele, porque Ele é santo. Então, nós somos santificados através de Jesus para que a gente viva uma vida maravilhosa, eterna, lá no céu. Então, Deus é a nossa salvação. Amém? Mas hoje nós vamos falar do Deus provedor, o Deus que ama o homem desde o início do mundo, né? Ele ama o homem e ele cuida do homem, desde Adão e Eva. Ele nunca abandonou o homem, mesmo depois que eles pecaram, né? Ele perdoou eles e fez um plano de salvação para que todo homem fosse salvo. Não se contentando em pecar, como o rei Jeroboão, que foi o rei antes dele, né? Filho de Etniel, rei de Sidom, ele adorou o deus Baal. Acabe construiu um templo para Baal em Samaria e fez para ele um altar e o colocou no templo. Levantou também um poste da deusa Será, e assim mais coisas para deixar o Senhor irado do que todos os reis de Israel tinham feito antes dele. Então, veja,
Aqui está falando que o rei Acabe foi o pior rei que Israel teve. Ele pecou muito contra o Senhor. Por quê? Ele começou a adorar o Deus Baal. Ele fez até um templo, ele fez até um altar para ele lá em Samaria. Samaria era a capital de Israel, né? Então, era uma cidade muito grande, que foi o pai dele que fundou o On. O pai dele já foi ruim, um rei ruim. E Acabe foi mais ainda. Mas sabe por que ele também se tornou um rei muito ruim? Porque ele se casou com uma estrangeira. Ele não casou com uma pessoa de Israel. Ele casou com Jezabel, que era de Sidom. Já era outro país, fora de Israel. Então, era dos povos pagãos. Os povos pagãos, vocês sabem que é todo aquele que não crê em Deus. E tem vários deuses. E Jezabel era muito idólatra. Então, ela se ajuntou com o marido para governar Israel e ainda começou a adorar outros deuses. E Deus ficou muito triste com a nação e com o rei, porque o rei mandava, né? O rei faz coisa errada e ainda leva todo o povo a pecar, né? E aí foi quando surgiu o profeta Elias, que é a partir do capítulo 17 de 1 Reis. Então, lá 17:1 fala que Elias e a seca. Surgiu um profeta chamado Elias, da região de Gileade. E ele já foi e conversou com o rei. E disse para o rei Acabe assim, eu vou falar com as minhas palavras, tá, gente? Depois vocês podem ler aí para a gente não demorar muito. Ele disse para o rei, olha, rei, a sua maldade Deus está vendo, e tudo que você está fazendo é errado. Então a nação vai ser castigada. Eu vou orar a Deus e não vai cair mais uma gota de água sobre a terra de Israel. Nem orvalho, sabe o que é orvalho, né? Aquela neblininha que rega as plantas, nem uma gota de orvalho, não vai cair nada. E vocês vão ficar sem nada de água, aí a água não vai ter para plantação, vocês vão ficar passando fome, vai acabar os alimentos e vocês vão ser castigados, porque Deus manda dizer que está muito triste com a atitude de vocês. Falou isso para o rei. Vocês acham que o rei se arrependeu? Não. Não. De jeito nenhum. A mulher dele fez ao contrário, falou assim, eu vou matar esse profeta, eu vou matar todos os profetas de Deus de Israel. E agora todo mundo vai ter que servir só aos meus deuses, a Baal, a Aserá, né? E a gente vai acabar com os profetas. E ela fez isso também, mandou matar todos os profetas. Mas Deus estava com Elias, né? Então Elias deu essa mensagem para o rei e foi embora. E Deus falou para Elias, Elias, vai lá perto do rio. Deus ouviu a oração de Elias e começou a passar os dias sem chover. E passou 1 mês, 2 meses. Sabe quanto tempo ficou sem chover em Israel? 3 anos. Isso, mais de 3 anos, Francisco. 3 anos e meio ficou sem chover em Israel. Aí as plantações foram morrendo, murchando, e foi ficando tudo seco. Mas Deus providenciou para Elias comida. Ele falou, Elias, vai lá viver perto de um rio, né? O rio Quiriate. Você vai viver lá e eu vou mandar alimento para você. E sabe como Deus mandou alimento para ele? Com os corvos. Corvos é uma ave, né? Uma ave assim selvagem, rapina, né? Que nem era uma pomba boazinha, nem nada, mas era corvos que só pensavam neles mesmos, né? Vamos dizer assim. Mas como era um milagre de Deus, Deus mandou os corvos levar pão e carne para Elias, lá na beira do rio. Aí ele tinha a água do rio para beber e tinha os corvos para dar comida para ele. Vamos correr aqui, tá? Então, por um bom tempo, Elias ficou lá.
durou 3 anos e meio a seca, então vocês têm ideia, né? Ele ficou muito tempo lá na beira desse riacho, né? Esperando a seca passar. Depois de um tempo, o riacho secou, porque é muito sol, muita seca, né? O riacho secou. Mas Deus não abandonou Elias. Aí ele falou assim para Elias, Elias, vai lá para Sidom, aquela terra fora de Israel, lembra? A terra de Jezabel. Mas lá vai ter uma viúva, é a viúva de Serepta, uma cidade que chamava Serepta. Vai para lá que uma viúva vai cuidar de você. Ele obedeceu, porque ele ouvia a voz de Deus e ele cria, né? Ele era obediente a Deus. E ele viajou para lá, muitos e muitos quilômetros, 160 quilômetros, para vocês terem ideia. Andou na seca, tudo, e Deus deu força para ele. E alegria para ele. Quando ele chegou lá, ele viu uma viúva já catando gravetos. Olha a viúva lá. E ela tinha um filho, né? E ela estava pegando gravetos para fazer comida para ela e para o filho. E ele foi já direto falar com ela. Ele falou assim, oi, olha, eu creio num Deus e eu gostaria que você me desse um pão para comer, porque ele estava com fome, né? Aí ela falou assim, Senhor, eu não tenho, eu só tenho um pouquinho de azeite, um pouquinho de farinha, que eu vou fazer para mim e para o meu filho, e depois a gente vai morrer, porque a gente não tem mais, eu só tenho um punhado de farinha, não vai dar nem para fazer pão direito para mim e para o meu filho, e a gente vai morrer, porque muita gente estava morrendo pela seca, por causa da oração de Elias, né? Aí Elias falou assim, olha, eu te digo uma coisa, você vai pegar esse punhadinho de farinha que você tem, azeite, e faz um pão para mim primeiro. Faz para mim que Deus vai te abençoar, que você vai ter mais azeite e farinha. E ela creu, ela teve fé e ela creu. Ela falou, então eu vou fazer primeiro o pão para o profeta. Depois, vamos ver o que vai acontecer. E aí, quando ela fez o pão para Elias, deu o pão para ele comer, e ela voltou lá na tigela dela, tinha mais farinha, tinha mais azeite, aí ela pôde fazer mais pão para eles, né, para ela, para o filho dela, eles não morreram, e ela foi sustentando o servo de Deus, e os 3 anos e meio, a seca acabou, e ela nunca faltou farinha e azeite na tigela dela para fazer pão. Com certeza ela fez bastante pão e deu até para vender para as outras pessoas, né? E ter para as outras pessoas também, né? E olha só, o que é a fé, né? Ela creu no homem de Deus. Então, gente, o que aconteceu quando acabou a seca? Quando estava no limite, né? Aí Elias pegou e orou a Deus. Ele foi lá e conversou com Acabe para ver se ele tinha se arrependido, e Acabe não se converteu, e ele falou, olha, eu vou orar a Deus e ele vai mandar chuva. E foi o que Elias fez. Ele orou bastante e a seca passou. E Deus mandou, então, bastante chuva na terra e a terra começou a brotar de novo. Mas Deus fez isso pela misericórdia e porque muita gente se arrependeu. Mas o rei Acabe continuou sendo ruim. E depois, na próxima aula, vocês vão continuar sabendo essa luta aí de Elias com o rei Acabe e Jezabel. Vocês vão ver que Deus vai fazer muito ainda na vida desse povo, tá bom? Então, eu queria perguntar para vocês, que vocês estão vendo aí o slide, que Deus milagrosamente supriu as suas necessidades, tanto de Elias como da viúva, do filho dela, e tantos quanto creram que estava acontecendo isso ali, né? E eu queria perguntar para você, qual a sua maior necessidade hoje? Eu tenho necessidades, né? Qual a necessidade que as pessoas têm hoje, né? Eu acho que varia, né? Conforme a pessoa, cada um tem a sua necessidade, né? E aí, qual tem sido a sua necessidade? Eu queria perguntar.
Eu tenho passado algumas necessidades. Deus sabe e tem suprido, viu, gente? Impressionante como Deus tem suprido. Mas a gente sempre quer mais alguma coisa, né? Sempre quer mais alguma coisa. Então, eu não sei se vai dar tempo da gente fazer a dinâmica. Se mas você falar, falar. Mas pode falar, vai pensando aí. Eu ia pedir para vocês pegar um papel e uma caneta e escrever uma palavra, uma necessidade que você está tendo agora. Será que você quer ter mais, perdoar mais as pessoas? Será que você quer alguma coisa material? Uma amiga ou uma coisa material, né? Você está precisando de alguma coisa que você gostaria muito de ter e ainda não deu para os seus pais comprarem? Será que você quer um tênis, quer né, uma roupa? Qual a necessidade que você está tendo no momento? Alguém quer compartilhar? Alguém quer compartilhar alguma necessidade que está tendo? Eu, por exemplo, estou desempregada, né? Eu estou sendo babá ultimamente de 2 sobrinhos meus, mas eu quero trabalhar na minha profissão, ou desenho, ou escritório, né? Então, eu estou orando a Deus para Deus abrir uma porta de emprego para mim. É uma necessidade que eu tenho para ajudar meu marido a pagar as contas, né? Então, eu tenho orado por isso. E qual a necessidade que você tem? Tem alguma, Francisco, que queira compartilhar? Não. Não? Que tem bom. tudo? Que bom, né? Então, você só está agradecendo, né? Só agradecendo. Quem não tem necessidade tem que agradecer pelo que tem, né? A Nathalie acho que está escrevendo, né, Nathalie? Quer compartilhar com a gente? Tia Esther? Tia Esther está aí? Tô aqui. Quer compartilhar uma necessidade, tia Esther? Quero sim. O Gabriel, Daniel, os Zéus aí da nossa classe. A minha necessidade é assim, eu tenho uma dificuldade lá no meu emprego com uma pessoa, nós não estamos nos falando, e isso não é bom, isso não é coisas de cristão. Então, eu estou com dificuldade de perdoar essa pessoa. Então, eu quero que Deus me ajude a abrir o coração para perdoar. Uma necessidade muito grande. Amém. Então, é importante, gente, a gente falar para Deus as nossas necessidades, né? Ele sabe? Claro que sabe. Mas ele quer ouvir de nós, né? Ele quer ouvir que a gente depende dele. E isso não é vergonha, sabe? Falar assim, ai, Deus, eu já passei eu tenho muitos testemunhos para contar, mas eu me lembro de agora que a gente está perto da Páscoa, que foi um ano que a gente não tinha condições de comprar panetone nem nada, quanto mais chocotone, que eu amo chocotone, né? E vocês sabem que já tinha passado a Páscoa e uma amiga veio me visitar e me trouxe um presente. Adivinha o que era? Um chocotone, né? E eu com uma vontade de comer chocotone não pude comprar. Era uma necessidade que eu tive na época. Tive muitos milagres de Deus na minha vida, mas... Nathalie, quer falar? Quer falar, Nathalie? É que eu falei que panetone e chocotone é no Natal. Mas tem também na Páscoa, né? Eles vendem, né? Aquele Colomba Pascal que tem, Era o panetone que veio do Natal, né? No Natal eu não comi, mas chegou na Páscoa eu comi gostoso. Entendeu? O que o Dani escreveu aqui que eu não entendi? Dani, o que você escreveu que não deu para entender? Fala aí. Pro, que nem do chocotone que você disse, a irmã da minha mãe, ela estava com vontade de comer uma banana. Aí uma amiga lá da irmã da minha tia, Sim. foi lá e trouxe uns pães, banana, alguma coisa. Olha, tá vendo? Tá vendo, gente? Como Deus supre, né? Deus supre as necessidades da gente, né?